Tudo bem? Eu estou mais uma vez aqui para falar sobre a mensagem de Deus, transmitir um pouco da mensagem de Deus para você nesse devocional. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você sofresse de um mal, uma doença grave, uma doença incurável, e você soubesse da possibilidade de alguém que poderia curar você de um medicamento ou de qualquer outra coisa que pudesse trazer a cura para você, o que você faria? Com certeza você correria, você procuraria e faria todo o seu possível e impossível para conseguir, né, ter acesso a esta cura. Isso aconteceu na vida de Naamã. Naamã, ele era um comandante sírio muito valente, um herói, muito respeitado na sua terra, porque através de Naamã, Deus havia dado livramento para o país sírio. E Naamã, ele era este homem valente, este homem forte, corajoso, mas escondia um grande sofrimento. Naamã era leproso e usava aquelas armaduras, né, e cobria toda a sua ferida, cobria todo o seu mal, toda a sua dor. Mas quando chegava em casa, que ele tirava eh, aquela estrutura, aquela armadura, aquele armamento de guerra, né, que lhe fazia assim tão imponente, né, tão valente, tão bem apresentável, quando ele retirava toda aquela vestimenta de guerra, restava um homem sofrido, com muitas dores, com muitas feridas, provavelmente até com mau cheiro. Imagine uma pessoa usar é, uma armadura, usar coisas de ferro, de couro sobre sua pele e aquela situação ali abafada. Imagine até o mau cheiro que poderia causar. E aconteceu que nesse tempo, o Naamã, os soldados, né, sírios deram uma investida em Israel e de lá levaram várias pessoas cativas, entre essas pessoas, levaram uma menina que passou a ser serva da esposa de Naamã. E essa menina, quando viu o Naamã naquele sofrimento, ela estava dentro de casa, com certeza, uma pessoa que está dentro da casa, ela conhece as intimidades, conhece os problemas que a família vive, né, que as pessoas vivem. E ela viu aqueles sofrimentos na mãe e ela disse para sua senhora: Ah, se o meu Senhor conhecesse o Deus da minha terra, ele iria lá e ele pediria e seria curado do seu mal. Eu quero até ler esse pedaço aqui que diz: Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao rei. E o rei da Síria já mandou cartas e recomendações ao rei de Israel. E quando o rei de Israel ouviu isto, né, que ele estaria chegando lá o comandante, o grande comandante sírio para ser curado pelo profeta, esse rei rasgou suas vestes. Ele falou: ele está querendo me provocar, ele está querendo criar mais problemas comigo, e o povo de Israel já estava tendo problemas, bastante, grandes problemas com o povo sírio. Né? Eles estavam debaixo de guerra, debaixo de luta, era uma pressão muito grande. E aconteceu que quando Naamã chegou lá para o rei de Israel, Eliseu soube disso e ele falou assim: olha, manda ele vir a mim. Por que você está com medo, rei? Porque há Deus em Israel. E assim foi, o rei mandou logo o, o Naamã ir procurar o profeta Eliseu. Mas interessante que quando o Naamã chegou diante da casa de Eliseu, ele pensou que fosse chegar fosse recebido com honras e tudo assim. E Eliseu nem saiu de casa, de dentro de casa. Ele só falou para o seu servo Geazi: vai lá e fale para ele para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Nossa, a decepção do Naamã foi muito grande, imagine a revolta,
porque na Síria havia rios lindos e maravilhosos e despoluídos, e o Rio Jordão naquela época estava um rio sujo, poluído, e ele se sentiu extremamente ofendido. Mas finalmente ele cedeu e realmente mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E em obediência à palavra de Deus através do profeta, ele levantou curado. Ai, e o coração dele ficou grato. Agora ele retorna a Eliseu e novamente ele oferece os presentes, tudo que ele tinha para oferecer para o profeta. E o profeta realmente não recebe nenhum agrado do Naamã, porque afinal de contas, quem havia curado Naamã não foi o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu tinha essa noção, ele tinha consciência de que ele, sem Deus, não era nada. Quem agia através da vida do profeta Eliseu era o Senhor Deus. Pois bem, e aí? O Eliseu despediu Naamã, garantindo a ele que ele não precisaria dar nada em troca. Ah, mas o Geazi ficou bem decepcionado e até desprezou o profeta Eliseu. Onde já se viu ele rejeitar uma oferta tão grande daquele general? E deve ter até pensado, né, são nossos inimigos, tinham que pagar mesmo e bem caro. Afinal de contas, tinham que pagar um valor muito alto, porque foi curado por nós, né? Foi curado pelo nosso profeta. E a partir daqui, eu vou ler sobre a atitude do Geazi ou Geazi. O texto de hoje nos faz pensar sobre alguns perigos que, se não forem levados a sério, terão um resultado desastroso. Assim como aconteceu com Geazi, sua ganância fez com que desprezasse a atitude de Eliseu, pensando que ele teria sido bom demais ao recusar qualquer presente do homem que Deus curou. No versículo em destaque, vemos que ele mistura até mesmo o nome do Senhor com o seu egoísmo e os seus propósitos interesseiros. Usou um juramento para colocar em prática a sua motivação errada. O pecado, com tudo o que desagrada a Deus, ocorreu, e para satisfazer seus maus desejos, Geazi criou várias mentiras. Acabou ganhando muito mais do que pediu, pois Naamã confiou nele e nem imaginou que seria mais prudente confirmar com Eliseu. Se tivesse feito isso, seria mais um milagre e sairia com mais temor de Deus ainda. Já imaginou ele assistindo Geazi ficando leproso? Naamã sofreu tanto com a doença que posso imaginá-lo implorando para que o castigo fosse revertido. O relato também lembra outro perigo que o ser humano corre: esquecer que para Deus nada fica escondido. Ele conhece nossas verdadeiras intenções. Vemos isto nos relatos de Jesus com as pessoas. Para Eliseu, aquele não era o momento de aceitar ofertas materiais, pois o interesse do profeta era mostrar o poder e a misericórdia do Senhor. Todo cristão deveria ter esse mesmo objetivo em seus relacionamentos. O episódio termina de um modo muito triste, pois Geazi e seus descendentes seriam leprosos. O alcance das más consequências de nossos erros pode ser muito maior que imaginamos. Evitar o pecado para agradar a Deus é sempre a melhor escolha. E o tema desse devocional de hoje é perigos esquecidos. Geazi pensou: meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. 2 Reis 5, verso 20. Eu convido você, né, a meditar, a olhar, conferir essa maravilhosa história, uma história de vitória, uma história de demonstração do amor de Deus e do poder de Deus na vida de um homem que era um inimigo,
né, que havia feito tanto mal para o povo de Israel, mas Deus não olha na mesma direção em que nós olhamos. Deus não vê o que nós muitas vezes achamos que vemos e que somos senhores, mas Deus vê muito além. A palavra de Deus, o poder de Deus foi manifestado àquele homem e ao seu povo para que ele soubesse que há um Deus que cuida de nós e que não há nenhum mal que não seja curado, que não seja resolvido em nome do Senhor. Um abraço, fique com Deus e, por favor, compartilhe essa mensagem com os seus amigos para que eles possam reconhecer também o poder de Deus nas suas vidas.